Olá, seja muito bem-vindo ao curso Redação Master. Eu sou a professora Eliane Vieira e este é o módulo 1, a base. Neste módulo você vai aprender todos os elementos necessários para você fazer uma redação excelente. Eu vou te mostrar exatamente tudo. A estrutura do texto dissertativo, quais são as principais características, como você vai montar uma boa argumentação, o que é de fato uma argumentação, enfim, vou mostrar para você passo a passo. Antes mesmo de você escrever uma palavra sequer na sua redação, na folha de redação, você precisa saber e dominar esses elementos principais que vão compor a base de um excelente texto dissertativo. Nesta aula, a primeira aula do módulo 1, o nome dessa aula é a estrutura do texto dissertativo. Bom, você já deve ter ouvido texto dissertativo, redação, texto dissertativo argumentativo ou somente a tal da dissertação. Esses são os muitos rótulos que existem, que são dados para essa modalidade textual. Então, a primeira coisa que você precisa gravar aí é o seguinte, que a redação ou o texto dissertativo é uma modalidade textual, ok? Então, isso é extremamente importante. Você vai entender por que quando eu falar da estrutura dessa modalidade textual. Existem vários tipos de textos na língua portuguesa. Existe o texto descritivo, o texto narrativo, o texto dissertativo. Existem também os gêneros textuais, que a gente tem uma outra estrutura para escrever, por exemplo, o gênero textual sinopse de novela. A gente tem uma estrutura, uma certa linguagem, uma certa armação, digamos assim, um molde para a gente escrever uma sinopse de novela. Da mesma forma que a redação ou o texto dissertativo ou texto dissertativo argumentativo, ele é extremamente diferente do texto narrativo ou também do texto descritivo. Lembrando que no curso Redação Master eu não vou abordar aqui as características do texto narrativo ou do texto descritivo, isso não importa para você, porque na redação você vai priorizar, é claro, o texto dissertativo. Então eu preferi colocar mais informações acerca do texto dissertativo, mostrar para você a estrutura bem passo a passo de uma redação, mostrar com alguns exemplos, porque dessa forma você vai aprender ao longo do curso a realmente escrever uma excelente redação. Então, você já sabe que existem vários rótulos para a redação: texto dissertativo, texto argumentativo, somente a redação, texto dissertativo argumentativo. Então, existem vários rótulos e esses rótulos são basicamente a mesma modalidade textual, ou seja, ele tem uma estrutura. Esse tipo de texto tem uma estrutura fixa para a gente usar. E aqui no curso Redação Master eu vou te mostrar passo a passo, de maneira bem clara, de maneira bem objetiva, todas as etapas. Exatamente isso. Eu vou te mostrar aqui as etapas que simplesmente você vai seguir, ok? Na verdade, esse seguir deveria ficar antes desse bloquinho etapas. Então, vamos lá. Seguir etapas. Então, você vai seguir os passos, você vai seguir as etapas para você escrever uma excelente redação. E para a gente começar de fato essa aula, eu quero abordar aqui a estrutura do texto dissertativo e quais são as principais características que você não deve esquecer na hora de escrever a sua redação do texto dissertativo, ok? Então, o seguinte, é provável que você já saiba, é bem provável, na verdade, que você já saiba que a redação é composta de 3 partes.
Então isso aí você provavelmente já sabe que a redação ela é composta de 3 partes. Que partes são essas? Essas partes, na verdade, elas são bem específicas e cada uma delas precisa cumprir um papel para que exista de fato uma redação, ok? Então, recapitulando, existem 3 partes. Cada uma dessas partes vai cumprir um papel específico para que aquilo que você escreva seja considerada uma redação. E aí você pode estar se perguntando agora, mas que partes são essas? Basicamente, introdução, que você já conhece, ok? Introdução, o desenvolvimento. Então, deixe-me colocar aqui, ó, 1 de introdução, 2 de desenvolvimento, 3 conclusão. São essas 3 partes básicas e fixas que compõem uma redação. E por que existem essas 3 partes na redação? Porque essas partes, cada um desses blocos aqui, primeiro bloco, introdução, segundo bloco, desenvolvimento, terceiro bloco, conclusão. Veja o seguinte, você já sabe que existem 3 partes. Você já sabe que quando você vai escrever uma redação, você precisa de uma introdução, de um desenvolvimento ou de uma conclusão. Só que eu vou te mostrar aqui cada uma dessas partes, ou seja, como você vai preencher a introdução. Saber que existem 3 partes, todo mundo sabe, é lógico, mas saber como preencher e o que colocar em cada uma dessas partes, essa é uma informação que poucas pessoas conhecem e poucas pessoas dominam. Por isso que é tão difícil hoje em dia escrever de fato uma boa redação. Veja que as redações que são consideradas as melhores em concursos e até em vestibulares são aquelas que sabem, são aqueles alunos, aqueles candidatos que sabem exatamente o que colocar em cada uma dessas partes. E a proposta do curso Redação Master é exatamente essa, é te mostrar como você vai preencher cada uma dessas partes do texto dissertativo. Então preste bastante atenção, porque eu vou te mostrar isso bem passo a passo. A gente está começando do mais simples para daqui a pouco, lá nos próximos módulos, a gente ir para algo mais complexo, ok? Então, temos 3 partes. Essas partes são divididas em introdução, desenvolvimento e conclusão. É basicamente o seguinte: a introdução é o início do texto, ok? É uma sequência lógica. Aqui nós temos o início, temos o meio e temos o fim. Existe aqui uma sequência. Temos aqui o fim. Então, ótimo. Você já sabe que existem 3 partes para compor o texto dissertativo. E por que existem essas 3 partes? Porque essas partes, cada uma dessa estrutura, veja, início, meio e fim, essas estruturas vão te ajudar a organizar melhor as suas ideias, porque aqui existe uma lógica. Você tem o início, você tem o meio e você tem o fim. Então existe uma sequência lógica de fatos e de acontecimentos, daquilo que você vai precisar seguir. Isso te ajuda a organizar melhor as suas ideias, o seu ponto de vista, e é uma forma bem fácil e bem prática de você apresentar para a banca, ou seja, para o examinador, de forma clara e coerente aquilo que você está defendendo, a sua ideia, o seu ponto de vista. Bom, antes da gente prosseguir, eu quero deixar bem claro para você o seguinte: o que é de fato dissertar? Porque a gente está falando aqui de dissertação, a gente está falando de redação, mas, poxa, o que é de fato dissertar? De uma forma bem simples, de uma forma bem prática, para você não esquecer, porque esse conceito tem que estar muito presente, tem que estar muito fresco na sua memória quando você for escrever um texto dissertativo. Um texto dissertativo, é o seguinte,
ele, por mais que ele tenha início, meio e fim, ele não é uma história como a narração, por exemplo, que também tem início, meio e fim, uma sequência lógica, mas tem uma outra estrutura. O que vai diferir? Na redação, a gente tem que dissertar. Mas o que é, de fato, dissertar? De uma forma bem prática, simples, para que você não esqueça, dissertar é você defender, deixe-me colocar aqui para você anotar, é defender uma, ou a sua, na verdade, a sua opinião. Ok? Você defender a sua opinião, você defender o seu ponto de vista, você defender uma ideia. Guarde isso porque isso é extremamente importante quando você for, de fato, começar a escrever a sua redação. Bom, agora as coisas estão começando a ficar um pouco mais claras. Por quê? Você já tem muitas informações aqui. Você já sabe que a redação é uma modalidade textual. E em relação a essa modalidade textual, ela tem uma estrutura a ser seguida. Ela é estruturada em 3 partes, ou seja, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Essa estrutura segue uma sequência lógica, ou seja, início, meio e fim, com o objetivo de você apresentar de forma clara as suas ideias e ser um pouquinho mais fácil apresentá-las de forma coerente e convincente para a banca examinadora. Ótimo, mas a dissertação não é contar uma história com início, meio e fim. Por quê? Porque, na verdade, você, na redação, você está dissertando, ou seja, você está defendendo a sua opinião, o seu ponto de vista. Basicamente, é isso que a gente aprendeu até aqui. Esse é um resumo do que a gente aprendeu até essa parte da aula. E além disso, você tem duas informações, na verdade, extremamente importantes em relação a tudo isso que eu acabei de falar. Deixe-me colocar aqui para que você entenda. Lembrando que isso aqui é só a base, ok? Isso aqui é para você entender o que você tem que saber antes mesmo de escrever uma redação. Então, até agora você tem duas informações importantes. Bom, a primeira é a seguinte, que é a mais importante, que na redação você precisa defender uma opinião, defender um ponto de vista, ok? Você precisa defender a sua ideia. É isso que você vai fazer na redação. E você vai fazer por meio de uma estrutura lógica e uma estrutura fixa. Ou seja, por meio de uma, vamos colocar aqui, ó, por meio de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão. Você vai defender a sua ideia por meio de uma estrutura fixa. Essa estrutura não pode ser mudada, essa estrutura não pode ser alterada. Você não pode simplesmente começar a escrever achando que está escrevendo uma história, contando para o seu, como se você estivesse contando para o seu amigo o que você pensa sobre um determinado assunto. Não é bem assim. Se você fez isso ao longo desse tempo e não teve a sua redação bem avaliada, agora você sabe por quê. Porque você precisa seguir uma estrutura fixa, ok? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses elementos nos próximos módulos, mas só para você saber agora que dentro da introdução existe também uma estrutura fixa que você deve seguir. Dentro do desenvolvimento também você tem que seguir alguns passos para escrever um bom desenvolvimento para a sua redação.
Na conclusão, você também precisa seguir uma estrutura fixa e lógica. Existem alguns passos, algumas etapas que você deve cumprir para que a sua conclusão fique bem feita. Então, a primeira informação que você tem, a primeira informação importante é essa. Você vai defender uma opinião, o seu ponto de vista, por meio de uma estrutura lógica, ok? E bem rígida, que é o quê? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ótimo até aqui. Agora nós podemos ir para o próximo passo, que é o seguinte. Você, na número 2 aqui, você vai sim defender uma opinião, mas como você vai defender essa opinião? Você vai defender essa opinião por meio, deixa-me colocar aqui, ó, defender sua opinião. Aqui a gente pode colocar sua, fica melhor, ok? Sua opinião, em vez de uma opinião. Então, defender sua opinião por meio de argumentos. Então, você vai usar os argumentos para fundamentar a sua opinião sobre determinado tema. Ou seja, você vai precisar apresentar para a banca, para o examinador, o porquê de você defender o argumento X, Y e Z na sua redação em relação ao tema proposto. Bom, eu sei que este assunto, argumentos, é um assunto extremamente importante e um assunto pouco explorado, ou seja, talvez você não saiba muito bem o que são os argumentos, como utilizar esses argumentos. Por isso, o que eu vou fazer? Eu não vou explorar argumentos nesta aula inicial. Nós vamos ter uma aula específica somente para eu falar sobre a argumentação, exatamente isso. Um vídeo específico, um tópico específico dentro deste módulo 1, somente para eu falar sobre a argumentação. Neste vídeo eu quero somente te mostrar o que é dissertar e qual é a estrutura do texto dissertativo, ok? Mas você já tem uma informação importante, você vai defender a sua opinião por meio de argumentos. Então vamos lá, continuando. Você vai defender o seu ponto de vista e para isso você vai usar argumentos, qualquer tipo de argumentos? Não, argumentos convincentes. E a estrutura do texto que você vai escrever deve respeitar o modelo introdução, desenvolvimento e conclusão. Ótimo até aqui. Agora, o que você deve inserir, ou seja, como você vai preencher cada uma dessas partes? O que você vai colocar na introdução? O que você vai colocar no desenvolvimento? O que você vai colocar na sua conclusão? Eu vou te mostrar na próxima parte do vídeo. Até lá! Tchau, tchau!